Olá, amigas e amigos do canal Mineral. O meu nome é Cláudio Scliar. Hoje estamos lançando o programa Segurança, Saúde e Mineração, que será coordenado pela Marta Freitas, engenheira de segurança, uma estudiosa e uma atuante, uma ativista nessa área de saúde e segurança. E nesse programa de hoje, que é o primeiro programa da Marta Freitas, esse programa que, sem dúvida, será fundamental para o canal Mineral, foi convidado um companheiro, sindicalista e pesquisador, Reginaldo Inácio. Uma pessoa que tem participado muito dos debates, das discussões sobre a norma regulamentadora 22, que é uma norma regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto pelo governo Bolsonaro e, há pouco tempo, foi recriado. Quer dizer, foi extinto, foi recriado, e estão desenvolvendo toda uma discussão sobre essa norma regulamentadora 22, que é fundamental para os trabalhadores de mineração do Brasil. Marta, você é uma pessoa que participou da história, da discussão da NR22. Você participou ativamente disso. Você já atuava nessa área, nesse setor, desde antes da NR22. Mas você conhece toda essa história. E eu gostaria, seria muito bom, você falar um pouco sobre essa história, para depois escutarmos o Reginaldo Inácio. Marta, por favor, é a tua vez. Fala aí. Olá, amigos e amigas. Antigamente a gente tinha, que foi editada em 78, 1978, a NR21, que tratava de trabalho a céu aberto. Basicamente falava sobre a questão de pedreiras. Não tinha nada sobre as outras mineradoras, embora a gente já tivesse no Brasil grandes minerações a céu aberto. E a NR22 falava de trabalho subterrâneo, ainda com termos que lembrava a questão da escravidão, com a palavra de feitor, capataz, termos bastante ultrapassados já naquele momento. A NR22 foi construída a várias mãos, com participação de técnicos, auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, com o movimento sindical, as centrais sindicais e também a bancada patronal. Foi um grande avanço, foi um consenso para a melhoria das condições de trabalho na atividade de mineração, que já naquela época matava e matava muito, causava vários danos aos trabalhadores, inclusive às próprias mineradoras, com paralisações, etc. E foi um avanço, né? E ela foi e está sendo ainda, né, até recentemente, uma norma que estava sendo construída, com várias mudanças. Ela é editada no final de dezembro de 1999, e ela continua sendo modernizada, como agora o último item, que foi a questão de segurança em barragem. É uma norma extremamente moderna, atualizada, que vem, dada essa estrutura de grupos tripartites, ela vinha sendo sempre analisada, atualizada e buscando melhorar as condições de trabalho, né, dentro das empresas. E essa modernização, ela traz constantes itens, como eu acabei de falar, a questão da barragem, mas ela já, no seu nascedouro, ela trazia a responsabilidade das empresas e dos garimpos, desde o momento da pesquisa da lavra até o fechamento da mina. É uma norma que se preocupou com a questão ambiental, o que fazer depois que a mina foi desativada, como trabalhar nisso. O programa de gerenciamento de risco, muito mais avançado do que está hoje na NR1, com a modernização, entre aspas, aí da NR1, de disposições gerais e programa de gerenciamento de risco. O PGR da mineração já era e é ainda muito mais avançado. E uma das coisas importantes dentro desse avanço é que, já no nascedouro, ela obriga as empresas terceirizadas, independente do seu ramo de atividade, que estão dentro da mineração,
do portão, da portaria da mineração para dentro, são obrigados a cumprir todos os itens da NR22, daquilo que couber. Então, os direitos dos trabalhadores, inclusive dos terceirizados. A gente sabe que hoje, boa parte, ou talvez a maioria dos trabalhadores que estão dentro das mineradoras legalizadas são terceirizados. Então, a NR22 se preocupou já no seu nascedor, né, com os trabalhadores terceirizados. A proteção contra a poeira mineral totalmente diferente, muito mais avançada do que está na NR15, que está em visão. Operação de emergência, viu a importância de ter, né, um planejamento para uma operação de emergência, saídas, como agora aconteceu no acidente do Canadá, né? A importância de ter um planejamento, de ter uma saída em caso de um acidente, os trabalhadores ficarem presos numa mina subterrânea. E o principal dela, a CEPAMIN, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Mineração. Diferente das outras CIPAs, né? Ela não é uma CIPA paritária, é uma CIPA que tem um único representante patronal, que é o presidente, porque está na lei, nós não conseguimos mudar, na legislação 6.514, mas ela é uma CIPA composta por trabalhadores, na sua quase totalidade. Apenas um representante, que é o mediador patronal, para negociar. Esse é um grande avanço, né, que é da CIPA. E o treinamento é um treinamento muito específico, bem tanto da CIPAMI como de todos os trabalhadores, voltado para aquela realidade de uma mina subterrânea, de uma mina de superfície, de uma mina de garimpo. Os resultados vieram de imediato. 2 anos depois da implementação da NR22, nós tivemos uma queda brutal de acidentes de trabalho fatais. Antes da implementação da norma, o índice, né, de mortalidade era de 54 para cada 100 mil trabalhadores. E no ano seguinte, esse número baixou para 21, mais da metade. E esse vem decaindo, né, até agora recentemente, com as mudanças que ocorreram nas regulamentações do trabalho. Isso houve um aumento, né, principalmente depois do crime que ocorreu em Minas Gerais, né, da rompimento da barragem de B1 em Brumadinho. Então, houve um aumento de acidentes. E essa é uma questão, né, uma norma que ela cumpre o seu papel. Ela cumpriu o seu papel até agora, nesses mais de 20 anos, e vem mudando isso, né, da importância. São itens, né, importantes disso. Essas são questões para a gente discutir o que modernizar. Ok, muito obrigado, Marta. Eu acho que foi muito positivo da tua parte, Marta, ter convidado o Reginaldo Inácio para levantar, tá, questões sobre essa chamada modernização que o governo está fazendo. O Reginaldo Inácio, ele está participando pelos trabalhadores, ele está na cadeira dos trabalhadores, debatendo, discutindo essa questão da modernização, que eles chamam de modernização, da NR22 e outras normas. Então, é muito positivo, Marta, você ter convidado o Reginaldo Inácio aqui para nos falar o que está acontecendo em Brasília, onde, nesse momento, está se debatendo mudanças grandes, expressivas, nessas normas, diretamente ligadas aos trabalhadores da mineração. Então, por favor, Reginaldo, dê continuidade a esse debate, a essa discussão que a Marta tão bem levantou. Bom dia, Cláudio. Pode ser que seja boa tarde, pode ser que seja boa noite. Quem estará nos ouvindo poderá estar nos ouvindo a qualquer momento, em qualquer local, em qualquer horário. Portanto, os nossos 3 bons, né? Que seja um dia, que seja uma tarde, que seja uma noite, mas sempre bom. É importante eu agradecer aqui a você, Marta, pelo convite, ao Cláudio, e de modo especial à classe trabalhadora que a gente representa, de modo especial a todos que estão nos ouvindo e interessados na discussão da proteção da vida, da saúde da classe trabalhadora. Eu diria, e é importante, eu digo, né, que, de certa maneira, há uma preocupação se há, de fato, uma modernização das normas. Me recordo, Cláudio, que em maio de 2019 houve o anúncio da modernização das NRs. Nesse instante, quando houve esse anúncio,
pelo Rogério Marinho, então secretário do Ministério da Economia, né? Não era Ministério do Trabalho nesse momento, ainda no começo do governo do inominável presidente. A ideia era reduzir a 90% o conteúdo das NRs ou as próprias NRs. É importante dizer que, naquele momento, ainda lá em maio de 2019, a ideia era que fosse eliminado mais ou menos 3 mil tipos de multas. Portanto, não se tratava efetivamente de se preocupar com a questão de prevenção, de garantir mais vida, garantir mais proteção à classe trabalhadora, mas sim de reduzir reduzir os valores das multas ou eliminar um número expressivo de multas, consequentemente amenizando o impacto direto para as empresas. Ou seja, nesse primeiro momento houve esse dado, e esse dado é importante. E aí, quando a gente fala, é impossível não lembrar. O governo, em alguma das reuniões que fizemos, os seus representantes nessas reuniões dizia que era fundamental, houve a mudança na legislação trabalhista, né? Lá em 2017. Houve uma mudança também na Previdência Social, sobretudo na aposentadoria por condições especiais de trabalho. Então, uma das coisas que o próprio governo ele acabou revelando em suas discussões foi que era necessário, a partir de mudanças na norma regulamentadora, que houvesse uma harmonização entre a reforma da Previdência que houve, que é a Emenda Constitucional 103, com a Lei 13.467, de 2017, que foi a reforma trabalhista. Então, a norma, as NRs, de certa maneira, na linguagem do governo, era um instrumento, está sendo um instrumento para ver a harmonização entre a mudança que houve, uma deformação que houve, sobretudo na aposentadoria por condições especiais, com a legislação trabalhista. Portanto, não há uma preocupação efetiva de avanços da norma, mas sim uma leitura muito estranha, né? É como se a gente lembrasse, nesse momento, de uma colocação feita pelo Florestan Fernandes, em que ele, de certa maneira, dizia que nenhuma sociedade capitalista escapa ao dilema de postular, né, normas ideais inconciliáveis com a realidade. Então, o governo, na realidade, ele estipulou uma situação envolvendo a Previdência, estipulou uma situação envolvendo na esfera do trabalho, precarizou as condições, os trabalhadores passariam e as trabalhadoras passariam a adoecer muito mais, não conseguiriam se aposentar mais em função de ter alterado a aposentadoria por condição especial de trabalho. Então, é preciso, por parte desse governo, criar umas normas regulamentadoras que, de certa maneira, não provoquem impacto direto para os empregadores. Isso é tão aviltante, ao nosso ver, que mesmo lá em junho de 2019, isso está muito aclarado na própria reunião, né, que houve o anúncio de interesse de revisão integral de todas as normas regulamentadoras. Não é só a NR22, né? E foi divulgado um calendário revisionista altamente acelerado para aquele momento, e com ameaça de arbitrar, caso a classe trabalhadora não aceitasse. Vamos supor, lá tem representantes do governo, tem representantes do empresariado e nossos representantes. Então, normalmente, nesses espaços, 6 representantes de cada, mesmo que nós, representantes da classe trabalhadora, passemos a ser contra a esta modernização que eles chamam, que na realidade representa um retrocesso efetivo a condições anteriores até mesmo ao século XX, né, em certas condições. Essa ameaça de arbitramento demonstra que, mesmo que nós, todas as centrais que sentam na CTPP, né, que é a Comissão Tripartite Permanente Paritária, tivesse posições contrárias ao que está sendo posto como texto, nós, 6 representantes e mais 12 representantes dos outros 2 setores, que é governo e patronato, contrários à nossa posição, de modo arbitrário, ainda que não houvesse consenso, pode ser, né, implementado ou decretado ou anunciado no Diário Oficial a mudança da norma. Então, a gente vive esse momento muito drástico para a nossa situação.
né? É importante também observar que, e aí é fundamental, eu até tirei aqui para esse nosso bate-papo um recorte em que o Rogério Marinho, esse contexto vai entre 4 e 5 de junho de 2019, quando ele fala das discussões, né? O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, fala para nós qual que é o interesse em reduzir as aposentadorias especiais, né? Ele precisa reduzir as aposentadorias especiais. Então, esse trabalho de revisitar as normas, abre aspas, né? Esse trabalho de revisitar as normas regulamentadoras busca uma parceria com os empregadores, no sentido de apresentarem proposta de programas ou projetos de prevenção de acidentes do trabalho, de forma a simplificar, desburocratizar e harmonizar a normatização sem desmerecer ou diminuir a segurança e saúde do trabalhador. Comentou que uma questão que precisa ser bem abordada são as aposentadorias especiais, pois que deveria ser uma exceção, hoje em dia é regra. É um benefício que precisa ser dado sob critérios justos e reais e não de uma forma genérica, sendo que isso pressiona extraordinariamente o sistema previdenciário. Tanto que, se aprofundar mais o excesso da tutela do Estado sobre a vida das pessoas, pode desembocar em efeitos deletérios que não interessam a ninguém. A ninguém, diga-se assim, cara pálida, aos empregadores e a esse governo a serviço das elites empresariais. Então, há essa preocupação, né? Quando a gente lembra o que disse Agnes Heller, que ela diz para a gente de modo muito claro, me desculpe aqui citar mais uma pessoa, mais uma pensadora, ela lembra a gente e diz o seguinte: não escolha normas cuja observância envolve, em princípio, o uso de outras pessoas como simples meio. Nós estamos dizendo o seguinte, Marta, o seguinte, Cláudio, e o seguinte, quem está nos ouvindo. Nós estamos literalmente estabelecendo, por meio de imposição desse governo, uma normatização em que usa os trabalhadores como meio para ser implementado as normas, né? Nós estamos estabelecendo uma outra coisa que Agnes Heller fala: não escolha normas onde nem todo mundo é livre para escolher. A classe trabalhadora está perdendo a possibilidade de ter liberdade para escolher entre correr risco e não correr risco. Quando a gente traz discussões da norma regulamentadora, é possível tratar a CIPA dos mineiros de modo igual a todas as CIPAs? É possível não garantir, por exemplo, o direito de recusa em certas atividades? O conhecimento do risco pode redundar em ter que paralisar o processo produtivo. É possível conviver com essa realidade? Então, nós estamos vivendo com essas preocupações, Cláudio, e eu tenho certeza que a Marta sabe muito bem disso, e por isso a nossa grande preocupação. Ok. Muito obrigado, Reginaldo. Como eu comentei, com certeza nós esperávamos, o Reginaldo, como sempre, dando esse relato da situação que está vivendo. E é uma situação que ela é realmente muito séria. Nós todos estamos sempre muito atentos e precisamos estar muito atentos às novas leis e até às mudanças da Constituição Federal de 1988. Mas nós temos que perceber que, através das normas, através de instâncias dos ministérios ou das secretarias, este governo está fazendo mudanças, fazendo algumas e tentando fazer outras mudanças muito sérias para todos os brasileiros, e nesse caso da NR22, para os trabalhadores da mineração. É uma simples norma, mas é uma norma, são as normas que regulam o trabalho. Regulam o trabalho, no caso da mineração. E no caso da NR22, que a Marta, inclusive, já levantou, ela trata da segurança, da saúde na mineração, mas ela trata também de questões que externalizam os impactos, os prováveis, possíveis impactos da atividade mineira.
como, por exemplo, a questão de barragem, que tem um tópico específico sobre isso, na NR22. Então, nesse momento, eu gostaria aí de escutar os dois, né? A Marta, que é a coordenadora desse programa, e o Reginaldo, nosso convidado, escutar deles essa questão se essa modernização ela vai servir para efetivamente modernizar alguma coisa, ela deveria estar sendo realizada nesse momento, e como deve se dar essa organização dos trabalhadores, das minerações, das comunidades, dos profissionais, dos engenheiros, dos geólogos, ou que trabalham ou estudam ou pesquisam sobre mineração. Como que deve se dar uma reação da sociedade em relação a mais esse ato que está sendo debatido, está sendo discutido e que pode ou não se tornar realidade, dependendo da luta de todos nós. Eu acho que esse é um resultado desse primeiro programa que a Marta Freitas está nos apresentando. Como nós vamos ter a fala dos dois e vamos estar terminando esse primeiro programa da Marta Freitas, eu gostaria de agradecer ao Marcos Lobo, que é o nosso web designer, e que também tem desenvolvido essa sua atividade, nos apresentando aqui para todas e todos que estejam nos assistindo. Bem, então eu agora gostaria de perguntar para os dois, tá? Primeiro o Reginaldo e depois a Marta, que encerraria o programa, sobre se é o momento de fazer essa mudança. Essa mudança vai efetivamente resultar em algo positivo para os trabalhadores, as trabalhadoras da mineração e as comunidades que podem ser atingidas? E quais são as possibilidades de se lutar contra isso? Então, por favor, Reginaldo Inácio, sua última fala, e depois a Marta Freitas, encerrando aqui o nosso programa. Reginaldo. Obrigado, Cláudio. Bom, eu primeiro diria que num período em que a sociedade está envolvida num processo pandêmico gravíssimo no país, que já ceifou a vida de mais de 600 mil pessoas desse país, né? De certa maneira, posso dizer, num processo de extermínio seletivo, porque esse governo delimitou a seletividade de quem ele está exterminando. Não é possível pensar em mudança de normatização cuja raiz não seja a própria classe trabalhadora interessada em fazê-la, né? Então, não é possível pensar numa modernização no momento de emergência sanitária. Não é possível pensar em mudança de norma de segurança que, conforme foi muito bem lembrado do acidente de Brumadinho, de modo efetivo, a sustentação real até da própria NR22 ainda carece de se configurar de modo efetivo em alguns aspectos. Os acidentes com barragem demonstram, né, que se, de fato, uma desorganização do processo produtivo mineral que potencializa que aconteça acidentes, mesmo sendo, de certa maneira, de modo continuado, falado pelo movimento sindical, pelos profissionais da área de pesquisa em geologia, pelos pesquisadores e, sobretudo, pelo próprio trabalhador, apontando que havia um processo ali, né, que era necessário envolvimento e a se aplicar de modo efetivo a norma, mesmo assim, há resistência. Então, quando se fala numa modernização cuja quem desencadeia esse processo de mudança não é a classe trabalhadora, a que será atingida pela mudança de modo direto, portanto, nós não podemos acreditar numa mudança nesse momento tão trágico. Nós podemos afirmar que, nesse caso específico, não estamos falando de modernizar, mas sim de retroceder. E se estamos falando de retroceder, nós temos que lembrar que nós estamos falando de um setor de produção, no caso da mineração, Cláudio, que você sabe, a Marta também sabe, e muitas pessoas que estão nos assistindo sabem, que todo o agente patogênico existente
num processo produtivo estão no ambiente da mineração. Né? O conjunto de riscos também, se a gente for pegar o programa de gestão de risco e identificar a quantidade de risco que existe no setor, a manutenção de uma norma que, de certa maneira, foi muito bem estudada, foi muito bem discutida com um conjunto amplo de quadros, dos quais a Marta fez parte, dos quais quadros importantes do movimento sindical fizeram parte, conseguiram conter esse processo ascendente de adoecimento, mutilação e mortes no setor. Né? Então, nós podemos dizer que o envolvimento da classe trabalhadora por meio de seus dirigentes, mulheres e homens, lideranças sindicais, é fundamental, mas o envolvimento efetivo, Cláudio, o envolvimento efetivo das entidades sindicais representativas de classe, observando como está sendo discutido as mudanças que poderão vir a existir no NR22, é fundamental que participemos, que todos os sindicatos estimulem os seus trabalhadores a participar para que, de certa maneira, se houver alguma mudança na norma regulamentadora 22, que ela seja para, de fato, sim, avançar, já que não conseguimos conter essa gana, essa vontade explícita de destruição que é esse governo, essa vontade explícita de manter esse genocídio continuado, pelo menos a gente, no caso nosso, é fundamental que participemos. Envolvimento dos sindicatos, envolvimento dos trabalhadores, envolvimento das lideranças, de núcleos de pesquisa, de canais que possam denunciar estas modernização, que na realidade não é modernização, de fato representa qualquer outra coisa menos modernização. Portanto, é fundamental que participemos de todo esse processo, que quando houver novamente consulta pública, que participemos de modo intenso, para que a gente possa oferecer textos que, ao oferecer o próprio texto, já seja uma denúncia de algo errado que está acontecendo dentro desse processo como um todo. Basicamente é isso, a gente poderia aqui comentar um pouco mais, mas eu acredito que a Marta vai acrescentar pontos fundamentais. Aproveito para agradecer, Cláudio, aproveito para agradecer, Marta, agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos colocando aqui à disposição a participação desse importante debate. Essa eu acho que é a grande frase. Modernização para quem? Para quê? Por quê? Ou se essa modernização é sinônimo de retrocesso. Se as empresas, de fato, né, envolvidas na questão da mineração, não só a mineradora, mas as suas terceirizadas, que prestam serviço dentro da mineração, atendem e cumprem os requisitos, as exigências da NR22. A gente tem analisado e temos conhecimento que muitas das empresas, principalmente as grandes, adotam sistemas de gestão de normas internacionais. Eu quero lembrar que todos os sistemas de gestão, em especial a ISO, ela coloca, normas da BNT de gestão, ela coloca como primeiro item que para implementar esse sistema de gestão baseado nas normas da ISO, é necessário cumprir a legislação nacional. E o que a gente vê é que as mineradoras ainda não cumprem muito essa questão. Mas um pouco que elas já fazem já trouxe resultados significativos de redução de acidentes de trabalho. É preciso implementar o cumprimento da NR22. E, como eu falei inicialmente, ao longo dos mais de 20 anos, ela vem sendo modernizada, vem sendo alterada naquilo que é possível e que é necessário para garantir segurança. Nesse momento, onde a gente vê, como bem lembrou o Reginaldo, do momento pandêmico, da dificuldade de comunicação, da dificuldade de realizar reuniões presenciais, de fazer discussões no sindicato, nas entidades, com os colegas pesquisadores, com os colegas sindicatos, os companheiros dos sindicatos, fica muito difícil, né? A gente ver uma norma onde, dentro de uma comissão tripartite, onde a primeira coisa importante na comissão tripartite, ao longo dos anos da sua criação, desde 1994, que era todas as decisões eram por consenso, e não era passar ao voto. Essa regra se perdeu desse desgoverno. Então, é fundamental a gente acompanhar as mudanças, participar. Nós já estamos na segunda rodada de participação popular na questão das normas. A primeira rodada foi no início do ano passado, desse ano, e a gente chama a atenção que esse governo coloca
para a população, né, os interessados opinar, entre 30 de dezembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021, período que há um recesso, festas de final de ano, já era para a gente não participar. Com muita luta do movimento sindical, em especial dos companheiros trabalhadores que compõem, né, a CTPP, conseguiu dar um prazo maior. Mas, mesmo assim, a participação das entidades sindicais, dos trabalhadores, foi muito pequena. O próprio sistema dificulta entrar, né, e dar opinião. Então, foi muito pequena, a grande participação foi da ala empresarial, de profissionais contratados pelas grandes mineradoras, que propõem praticamente a extinção da NR22. A alegação de vários deles é que nós não precisamos de uma norma específica de mineração, uma norma de segurança e saúde de mineração, porque o Código Mineral já trata de normas de segurança. Ora, a gente tem que lembrar que o Código Mineral trata de saúde e segurança copiando a NR22. Inclusive, incluiu muito pouca mudança na NR. Ele copiou o texto da NR22 no seu nascedor. E se há uma pressão na questão de normas do trabalho, há também uma pressão muito grande dentro do Ministério de Minas e Energia para apenas privilegiar as mineradoras. Então, nós corremos o risco de ser extinto a norma NR22, de passarmos a ter que cumprir apenas, né, outras normas, como era antigamente. Nós estamos voltando na época de capatazes, de feitores e outras aberrações, né, que nós vivenciamos e que levou o movimento sindical, né, a solicitar a mudança, a exigir e batalhar para a mudança. É fundamental, nesse momento, né, que as entidades sindicais, que os trabalhadores, que os pesquisadores envolvidos na questão de mineração, que todos, né, trabalhem e participem da consulta pública que deve ser publicada muito em breve, para que a gente possa, a previsão é que no mês de junho a gente já tivesse a NR22 aprovada, mas por razões que a gente desconhece até agora não foi sequer publicada a consulta pública, mas a seguir o ritmo das outras NR que estão entre a pseudo-modernização, mas estão no caminho do retrocesso, ela deve ser publicada muito rápido e quiçá que não seja publicada na véspera do ano, da virada do ano, na véspera de mudança, né, para impedir ainda mais a participação do maior interessado, do ator interessado nessa norma, que é o trabalhador. Não se pode fazer uma norma sem a participação dos trabalhadores e lembrando o seguinte, inclusive dos trabalhadores terceirizados, que hoje são a grande maioria que estão dentro das minas, dos trabalhadores informais, dos trabalhadores que vivem, né, as mazelas da mineração. Desse desgoverno que nós vivenciamos depois da reforma trabalhista em 2017 para cá, há uma precarização muito grande das condições de trabalho. E a NR22 ainda tem sido o grande apoio, né, dos trabalhadores para a mudança dos ambientes de trabalho, para garantir minimamente a vida e a saúde. Então, é fundamental isso. E é nesse sentido que a gente convida todos para que a gente comece a discutir saúde e segurança do trabalhador dentro da mineração, a mineração como um fator não só de benefícios, como a gente tendo apenas a verdade dos benefícios, mas que a gente discuta todas as questões de risco da mineração que podem levar ao adoecimento dos trabalhadores e da população e que a gente possa trabalhar para encontrar soluções, sugestões para melhorar o negócio. E nesse momento, a primeira solução, o primeiro caminho, a primeira proposta é a defesa intransigente da NR22. Obrigada a todos, eu conto com vocês a partir das próximas quartas-feiras, né, quando o programa Segurança, Saúde e Mineração vai ao ar. Obrigada.